Bom, setembro realmente não começou fácil, né? Pois é, a gente está vendo bastante turbulência nos mercados, lá fora, aqui dentro. Sim. E hoje a ideia é justamente mergulhar nisso. Pegamos as notícias mais quentes e também o estudo sobre o nosso mercado financeiro aqui para tentar, entender o que está pegando. Faz sentido, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa. Olha só. Nos Estados Unidos, essa briga do Trump sobre as tarifas continua pegando fogo. Uhum, Aí você olha para a Europa e os riscos fiscais, de novo, acendendo o alerta. sempre eles. E aqui no Brasil, claro, o julgamento do ex-presidente Bolsonaro no STF e tudo que pode vir daí, politicamente falando. É um nó complexo. Exatamente. Então, nossa missão aqui é essa, tentar desatar um pouco esse nó, entender como esses eventos globais e domésticos se conectam e o que isso significa na prática, sabe? Inclusive para essa volatilidade toda que o estudo que a gente viu comenta. Vamos lá, então. Vamos. Começando pelo cenário global que tá bem agitado mesmo. Lá nos Estados Unidos, o ex-presidente Trump foi para a Suprema Corte. Sim, por causa daquela decisão sobre as tarifas dele, né? Que consideraram ilegais. Isso. E o argumento dele é de emergência econômica. Chegou a falar que sem o dinheiro das tarifas, os Estados Unidos virariam um país de terceiro mundo. Nossa, é um argumento forte. E ele pediu pressa, né? Pediu pressa, sim, que é uma análise rápida da Corte. E essa pressão não se limita às tarifas, né? O mercado financeiro parece estar, assim, bem desconfortável com as falas dele sobre o Federal Reserve, o Fed. Muito desconfortável. Tanto que, olha, quase 600 economistas assinaram uma carta defendendo uma diretora do Fed, a Lisa Cook, Eu vi isso. contra as críticas que ela recebeu. Exato. E o Trump continua na tecla de juros mais baixos. Agora até falou em emergência habitacional e chamou o presidente do Fed, o Powell, de atrasado demais. Essa interferência no Banco Central sempre gera ruído, né? Muita incerteza para o mercado. Com certeza. E essa nuvem de incerteza não está só sobre os Estados Unidos. Se a gente olha para a Europa, Os riscos fiscais voltaram com força. exato. No Reino Unido, por exemplo, a taxa daqueles títulos de 30 anos, os gilts, bateu recorde de novo. Teve até mudança no gabinete do primeiro-ministro Starmer. E na França também, né? O plano orçamentário está encontrando resistência. Sim, e o presidente do Banco Central francês fez alertas importantes sobre a situação fiscal por lá. O que eu acho fascinante nisso tudo é como esses pontos que parecem separados se conectam, sabe? Como assim? Essa incerteza toda nos Estados Unidos, com tarifas, com política monetária, somada a essa tensão fiscal na Europa. Isso cria um clima global de aversão ao risco, o famoso risk-off. Ah, sim. O pessoal corre para o Porto Seguro. Exato. Os investidores ficam mais cautelosos, fogem de ativos considerados mais arriscados, e isso mexe com tudo, ações, moedas, no mundo todo. E é aí que o estudo de mercado que a gente tem se encaixa perfeitamente. Certo. Ele mostra como esse sentimento global que a gente vê refletido em índices como o S&P 500 lá nos Estados Unidos impacta diretamente o nosso mercado aqui no Brasil. Essa conexão é fundamental para entender o que acontece por aqui. Faz todo sentido. E para completar esse quadro global, ainda tem a geopolítica, né? Sempre tem. Instantes. O próprio Trump comentou, diz que está decepcionado com o Putin. Mas ele também minimizou a aliança Rússia-China, não foi? Foi. Disse que não preocupa, que a China precisa mais de nós. Isso enquanto a gente vê notícias de acordos sendo fechados entre Moscou e Pequim. Inclusive um novo gasoduto, né? E outros acordos estratégicos. Exatamente. É uma dinâmica complexa ali. Sem dúvida. Essa relação Rússia-China versus EU é algo para a gente ficar de olho. As implicações para o comércio, para a energia, podem ser enormes no longo prazo. Com certeza. Agora, trazendo o foco aqui para o Brasil, o assunto da vez é o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro lá no STF. Sim, começou essa semana. Começou, tivemos a leitura do relatório pelo ministro relator, o Alexandre de Moraes. Aí veio a PGR, a Procuradoria-Geral, com a acusação e as defesas dos outros réus também, né? Do Cid, Ramagem. Isso, do Garnier, do Anderson Torres. As defesas deles já falaram. E a fala inicial do ministro Moraes repercutiu bastante. Muito. Ele falou da coragem da corte. Diz que enfrentaram uma tentativa covarde de interferência na justiça. Foi um discurso duro. E teve até reação internacional, né? Aquele conselheiro do Trump, o Jason Miller. Sim,
Ele criticou a fala do Moraes, disse algo como Estados Unidos não negociam com terroristas. Jogou mais lenha na fogueira. Nossa, e o julgamento continua, certo? Continua. A defesa do Bolsonaro mesmo e o voto do relator, o Moraes, ficaram para a próxima semana. A expectativa é alta. É um momento de tensão política enorme. E sabe o que preocupa o mercado, além do resultado em si? O quê? Então, as possíveis consequências fora do Brasil têm um receio real, segundo algumas fontes, de sanções dos Estados Unidos, usando aquela lei Magnitsky. Ah, a lei que pune indivíduos por corrupção ou violação de direitos humanos. Essa mesma. Se ela fosse aplicada, poderia, por exemplo, restringir o acesso de bancos brasileiros ao sistema financeiro lá fora. Isso explica um pouco do nervosismo que a gente viu no setor bancário aqui na Bolsa. Entendi. Faz sentido essa preocupação. E olha que interessante. Enquanto o julgamento rola no STF, lá no Congresso... Tá rolando outra articulação, né? Exato. Uma articulação por um projeto de anistia. As fontes dizem que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está por trás disso. E parece que pode andar rápido, dependendo do julgamento. O deputado Lindbergh Farias falou sobre isso, né? Que a votação poderia vir logo depois. É o que dizem. E essa movimentação pela anistia já está causando um rebuliço político, né? Já tá mexendo nas peças de tabuleiro. Bastante. As cúpulas do União Brasil e do PP, dois partidos grandes, decidiram sair da base do governo Lula para apoiar essa anistia. O que significa a saída de ministros? Provavelmente. O Fufuca, do esporte, e o Celso Sabino, do turismo, devem sair. Claro, algumas indicações podem ficar, tipo, ligadas ao Alcolumbre ou ao presidente da Caixa. Mas é uma mudança importante na base do governo. Sem dúvida. Uma reconfiguração considerável. E enquanto tudo isso acontece, o Congresso não para, né? O Senado aprovou a PEC dos precatórios. Aquela que muda o pagamento das dívidas judiciais do governo. Isso. E que pode abrir um espaço no orçamento de 2026, algo em torno de 12 bilhões de reais. É um fôlego fiscal importante. Sim. E outras coisas andaram, como um projeto contra devedores de impostos, já a votação da isenção do IR foi adiada. Enfim, a máquina legislativa continua girando. Pois é. E se a gente conecta isso tudo, né, a política fervendo com a economia, fica claro como essa instabilidade toda aumenta a percepção de risco aqui no Brasil. Com certeza. Julgamento, anistia, mudança ministerial, tudo isso pesa, né? Na confiança do investidor, nos preços dos ativos, dólar, bolsa. Uhum. E ainda temos os dados econômicos em si para analisar. O PIB do segundo trimestre, por exemplo, cresceu 0,4%. Foi um pouquinho acima do esperado, mas não muda muito o cenário para o ano. Certo. A expectativa agora é pela produção industrial de julho, que sai logo, e a previsão é de queda. Talvez um reflexo dos juros ainda altos e, quem sabe, até um primeiro efeito daquelas tarifas americanas que a gente falou. Pode ser. E a agenda econômica continua cheia, né? Além da produção industrial, o que mais tem para sair? Bom, tem os PMI, que são aqueles índices de atividade, bons termômetros. Sim, importantes. Lá fora, nos Estados Unidos, tem dados de emprego, o relatório JOLTS, encomendas à indústria, o livro bege do Fed, que dá um panorama da economia por lá. E falas de membros do Fed também, né? Isso, Muzeleno, Kashkareli, sempre bom ouvir o que eles pensam. Na Europa, tem discurso da Lagarde, presidente do BCE, e na China, os PMIs de serviços recentes vieram bons. Ou seja, muitos dados para a gente acompanhar nos próximos dias. Exatamente. Muitos indicadores que podem mexer com essa percepção de risco, tanto global quanto local. Bom, e diante desse cenário todo, como é que os mercados reagiram na prática? Parece que o tal Setembro Negro resolveu chegar mais cedo, né? O começo do mês foi pesado. Logo na volta do feriado lá nos Estados Unidos, o Dia do Trabalho, Wall Street fechou no vermelho. E o que puxou essa queda? Principalmente a alta nos juros dos títulos do Tesouro Americano, os Treasuries. A taxa da T-Note de 10 anos foi para perto de 4,3%. A do T-Bond de 30 anos roçou 5%. São níveis altos. E essa alta nos juros americanos tem a ver com o quê? Com aquelas preocupações que a gente já falou? Diretamente. A briga pelas tarifas do Trump, o risco fiscal global, tudo isso pressiona os juros para cima. E quando os juros dos títulos mais seguros do mundo sobem, o dinheiro fica mais caro globalmente.
E tira a atratividade de coisas mais arriscadas, como ações. Exatamente. Daí as bolsas sentiram. O Dow Jones caiu mais de 0,5%, o S&P fica em 500 quase 0,7%, Nasdaq mais de 0,8%. E no mundo das empresas, teve algum destaque? Teve. A Kraft Heinz, por exemplo, caiu quase 7%. Eles anunciaram um plano de se dividir em duas empresas. A Nvidia, que faz chips, caiu quase 2%, mesmo negando aqueles boatos de problema na produção. Mas teve alta também. A Biogen subiu bem, mais de 5%, com notícia boa sobre o tratamento de Alzheimer deles. Ah, legal. E a Alphabet, dona do Google, subiu forte depois do fechamento do mercado. Ganhou uma batalha importante num processo antitruste. Entendi. E o Brasil nessa história? Como o nosso mercado reagiu a esse mau humor lá de fora, mais a nossa tensão política interna? Olha, acompanhou o pessimismo geral. Foi um dia difícil para os nossos ativos. Imagino. A curva de juros aqui deve ter subido, né? Subiu, principalmente nos prazos mais longos, o que mostra essa percepção maior de risco futuro. O dólar também subiu pela terceira vez seguida, fechou perto de 5,48. Quase 5,50. E a bolsa? O Ibovespa caiu 0,67%, fechou ali nos 140 mil pontos, deu uma distanciada daquele recorde que tinha batido. E algum setor sofreu mais. O setor bancário sentiu bastante. Banco do Brasil caiu mais de 3%. Itaú e Bradesco também tiveram quedas relevantes. E isso pode ter a ver com aquele receio das sanções que você mencionou, da Lei Magnitsky? É o que se comenta no mercado, sim. Essa possibilidade, mesmo que remota, assusta um pouco. Já a Vale ficou mais estável, andou meio de lado com o minério de ferro. Mas teve gente que subiu, né? Ouvi falar da Petrobras. Exato. Petrobras foi na contramão, subiu, tanto a ON quanto a PN. E por quê? O que puxou? Foi o petróleo lá fora. O preço do barril subiu bem, o Brent passou de $69, o WTI de 65. E por que o petróleo subiu? Políticas. Teve notícia de ataques na Rússia e também a expectativa para a reunião da OPEP+, o grupo dos países produtores. Pode ser que eles decidam cortar mais a produção para sustentar os preços. Entendi. Quer dizer, a Petrobras se beneficiou de um fator específico, a commodity dela. Exatamente. E isso ilustra bem a complexidade do momento, né? Enquanto o risco geral derrubava quase tudo, um fator específico ajudou a Petrobras. E olha, isso conecta perfeitamente com o estudo de mercado que a gente tem. Como assim? Eventos como essa disputa de tarifas nos Estados Unidos, o julgamento do Bolsonaro aqui, a volatilidade do petróleo, são exatamente os tipos de gatilhos de volatilidade que o estudo aponta. Coisas que impactam diretamente o nosso mercado, o Ibovespa e, por tabela, os contratos futuros como o mini-índice, o INDIFUT. É a vida imitando a análise, então. Exatamente. A teoria na prática e a reação dos mercados é isso, um reflexo direto dessa mistura de risco global alto por causa de tarifas, juros, questões fiscais, com esse ruído político intenso aqui no Brasil. Uma coisa está totalmente ligada na outra. A gente vê até as empresas tentando se adaptar. A presidente da Petrobras, por exemplo, comentou que, como os Estados Unidos estão comprando menos e ainda tem essa ameaça de tarifas, a empresa está focando mais na Ásia. Mandando petróleo para lá. Exato, principalmente Índia e China, onde a demanda continua forte. É um movimento estratégico para lidar com esse cenário novo. Claro que, enquanto isso, a vida das empresas continua, né? A gente viu notícia da Vale inaugurando mina, troca de CFO no Carrefour, a BRF vendendo participação para a Salic, Multiplan captando com CRI, Equatorial emitindo debênture. Os negócios seguem. Sim, o dia a dia continua. Mas então, para a gente amarrar tudo isso, o que fica dessa análise? Olha, fica a imagem de um cenário global bem tenso, né? Muita incerteza vindo dos Estados Unidos por causa das tarifas, da política do Fed e da Europa com os riscos fiscais. E aqui no Brasil, a gente está no olho do furacão de um julgamento de impacto enorme, político, social, e ao mesmo tempo vendo o xadrez político se mexer com essa história da anistia e da base do governo. E os mercados? Bom, eles reagem como esperado. Com nervosismo. A aversão ao risco sobe, a volatilidade aumenta, isso se reflete nos juros futuros mais altos, no dólar mais caro, na bolsa caindo. É o reflexo da busca por segurança em tempos incertos. Exato. É um momento que pede mesmo cautela, atenção redobrada, para ver como as coisas se desenrolam. Sem dúvida.
E para deixar uma reflexão final, pensando em tudo isso, nessa briga de tarifas dos Estados Unidos, nessa nova dinâmica de energia que parece se formar entre Rússia e China, e nesse foco da Petrobras na Ásia, será que a gente não está vendo o começo de uma mudança mais profunda nas rotas de comércio globais? Nos fluxos de energia? Uma reconfiguração maior? Talvez. E aí fica a pergunta: como o Brasil, com tudo que tem, com sua posição, poderia ou deveria se posicionar diante dessas possíveis mudanças tectônicas que parecem estar acontecendo? É algo para a gente continuar observando e analisando, né?